Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao módulo de manejo de solo, adubos e adubação do curso FIC de produtor de olerícolas realizado pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus de Uberlândia. E hoje daremos início então às nossas aulas. E o tópico de hoje vai ser tipos de solo. Então nós vamos entender mais ou menos como classificar um solo, o que isso vai interferir na fertilidade desse solo, como que a gente vai começar a entender então as técnicas de manejo que vocês vão utilizar na hora de fazer o manejo da fertilidade do solo para garantir uma produção eficiente de olerícolas. Pessoal, que é o solo, né? Solo não é um pedaço de terra, né? Que muita gente chama de terra, né? É um pedregulho, não é nada disso, né? Solo é um organismo muito complexo. Ele é a camada superficial da crosta terrestre, que dentro dela está uma série de organismos vivos e outros materiais. Então, dentro de um solo, nós vamos encontrar desde micro-organismos decompositores, pequenos organismos como minhocas, besouros, entre outros, e o material inerte, né? Por exemplo, argila, silt, pedregulho, né? E todo esse ambiente, ele forma uma estrutura no solo que capacita diversos organismos se aproveitarem desse solo, inclusive nós humanos, que realizamos a questão da produção, né? Nesse caso específico, a produção de hortaliças. E o solo, ele é um produto final do intemperismo sobre rochas e minerais. Vocês lembram do intemperismo? Que é a ação de fatores externos que, ao longo de vários e centenas de anos, esses agentes externos provocam a formação desse solo. Então, ele é resultado de temperaturas elevadas, de umidade relativa alta também do ambiente, o relevo que vai auxiliar também o processo de intemperismo e desgaste dessas rochas, e o tipo de rocha. Tem rochas que são mais resistentes, rochas que são menos resistentes ao tempo. Então, para se produzir em um ambiente como o nosso aqui no Brasil, que é tropical úmido, que são fatores que auxiliam o processo de intemperismo, ou seja, altas umidades relativas, alta precipitação, altas temperaturas, isso vai fazer com que se leve em torno de 35 anos para produzir apenas 1 centímetro de solo. Então, o processo de formação de um perfil de um solo ele é muito longo. E por isso que nós, como utilizadores desse solo, temos que utilizá-lo da forma mais consciente e ecológica possível. Como eu falei, existem diversos organismos vivos presentes no solo. Os principais são os decompositores, ou seja, são pequenos organismos, bactérias, fungos, que são saprófitas e vivem ali naquele ambiente e degradam qualquer outra matéria orgânica morta. Então, são eles que vão decompor uma casca de banana que você joga no solo, um animal morto, e eles convertem, então, esses tipos de materiais em materiais que outros organismos vão poder utilizar, no nosso caso, as plantas. Outros organismos também benéficos, existem outros organismos benéficos do solo, como as minhocas, que vão melhorar a aeração desse solo. Então, a minhoca ela consegue melhorar a agregação do solo e a estrutura desse solo. E também temos que lembrar que existem micro-organismos e outros pequenos organismos que são desfavoráveis, né, no solo, que vão trazer prejuízos para a nossa cultura. O principal deles são os nematóides de solo. Aí exemplo, essa foto que a gente vê essas duas raízes comparadas, uma raiz
sem o nematóide, uma raiz com nematóide das galhas. Algumas olerícolas, elas têm problemas com nematóides sérios e graves. Então, esses nematóides vivem no solo, são pequenos vermes microscópicos que vivem nesse solo e assim que existe um hospedeiro, uma planta que é vulnerável a esse patógeno, ele entra e acaba que mobiliza aquela planta para seu consumo e a planta pode chegar até a morrer. Então, isso faz com que haja um grande prejuízo na utilização de solos com a presença desses nematóides. E também há doenças no solo, como por exemplo essa foto aí de cima, que é o Fusarium. Ele é um fungo que ataca o colmo do tomateiro e de outras diversas olerícolas. Ele é um fungo que não tem uma especificidade tão grande e ele é tanto saprófita como consegue atacar plantas vivas. Então, ele vive ali em restos culturais e assim que tem uma planta viva, ele consegue migrar então para essa planta e atacar essa planta e aí produzir então efeitos deletérios na planta, chegando à sua morte. Então, na parte de micro-organismos vivos, o solo pode comportar tanto micro-organismos positivos e bons para o ciclo natural desse solo, assim como organismos que nós vamos precisar ter uma atenção e realizar alguma prática de manejo para se evitar esses micro-organismos. A exemplo, por exemplo, de nematóides, podemos utilizar a solarização, que a gente expande esse solo, né, e faz com que os raios solares tendam a matar esses nematóides, expõe esses nematóides à ação do calor do sol. E o solo, como eu falei, ele leva muito tempo para se formar. Ele veio de uma rocha-mãe que sofreu a ação de agentes de intemperismo, agentes químicos externos, e então foi formando o solo. Então, nesse processo, inicia-se com a rocha-mãe, vejam a primeira foto, em que vai ter a ação dos agentes externos, como chuva, vento e altas temperaturas, que agem nessa rocha e vão degradando ela em tamanhos menores. Ao longo da passagem dos anos, vão surgindo os primeiros matérias orgânicas nesse solo, né, vindo de pequenos organismos mortos e plantas, entre outros, né, que foram talvez até arrastados pelo vento, que vão começando a formar um solo aí, que seria a terceira foto, que seria a formação inicial dos horizontes. Então você já consegue distinguir que ali tem um horizonte, né, que a gente chama nesse caso horizonte A, o humus, que seria o horizonte acima do horizonte A, que é essa matéria orgânica em decomposição, e a rocha-mãe. Mas o solo ainda é muito jovem, que a gente fala, porque ele não tem uma classificação de horizontes tão nítida quanto um solo que foi mais intemperizado. Por fim, a gente tem um solo constituído, que ele vai então ter os horizontes a gente consegue ver bem esses horizontes, ou seja, o horizonte O, que é a matéria orgânica, eu vou estar explicando logo para frente, o horizonte A, que é essa junção ainda, né, de pouco de matéria orgânica, o solo mais degradado, a rocha no estado mais degradado existente naquele solo, e aí assim por diante. Então, na superfície do solo, você vai encontrar a rocha no estado mais degradado, ou seja, as menores partículas daquela rocha vão estar dentro do horizonte A, e depois no horizonte B, depois no horizonte C. Esses exemplos são de dois tipos de solo. Por exemplo, o solo da Caatinga, ele não é um solo tão profundo como os latossolos aqui do Cerrado. E o porquê? Porque na Caatinga não existe tanta precipitação quanto aqui. Então, como você tem um agente de intemperismo menor naquela região, o solo sofreu uma ação menor ao longo do tempo e por isso não tem um solo tão profundo quanto um solo do Cerrado, por exemplo, da região do Sul, que é um solo que já está mais
é constituído em profundidade. Por quê? Porque esse solo teve mais agentes de intemperismo, mais chuva, nesse caso, a umidade relativa mais alta do ambiente. Então, solos da Caatinga normalmente são solos rasos, que ainda você vê uma pequena profundidade e você já acessa a rocha. E os solos daqui, da nossa região do Cerrado, são solos tendem a ser mais profundos, chegando até, em média, a 2 metros, 200 centímetros de profundidade, para chegar ali na rocha-mãe. Mas cabe lembrar que a raiz da planta tende a explorar mais o primeiro metro ali do solo, né, o superficial, principalmente olerícolas, que são de tempo curto, né? Então, se pegar alface, que tem um prazo curto no solo, ela vai explorar muito mais aquela região superficial do solo do que uma região profunda. E plantas que são um período maior e mais longo, né? O tomate, ele vai explorar melhor esse solo, e também plantas que não são anuais, que são plantas que vão ser realizadas diversas colheitas, pode ser numa pimenta, por exemplo. Então, ela vai explorar ainda mais esse solo. Então, para essa planta vai ser mais importante um solo de tamanho maior, né? De área de exploração maior nesse solo. A constituição do solo ele é formado por 4 componentes principais, que seria a parte mineral, né, a parte sólida, que é formada principalmente pelos minerais e a matéria orgânica, a parte líquida e a parte gasosa. Uma constituição ideal de um solo, se pudéssemos pegar um solo e pôr a melhor constituição possível dele, seria ser formado por uma média de 45% pela parte mineral, que é a parte que vai fornecer os nutrientes para a planta, 5% de matéria orgânica, que vai também fornecer nutrientes para a planta, para os micro-organismos e pequenos seres vivos benéficos, e também vai proteger esse solo, porque a matéria orgânica tende a proteger o solo contra a erosão, que vamos ver adiante. 25% é de água, então aquela água que consegue, depois de ser passada a água superficial, né, a água da chuva ter passado, aquela água que fica retida no solo, para então a planta utilizar e outros organismos vivos desse ambiente utilizarem, e o ar também para a respiração da planta e dos organismos. Então, esses dois divididos em 25% cada. Então, com essa constituição, seria perfeito para esse equilíbrio entre a produção de uma planta e a coexistência com os outros organismos vivos, e também com a parte não viva do solo. Como eu falei, o solo ele vai ser dividido em horizontes, em camadas. E muitas das vezes vão ser esses horizontes e essas camadas que vão definir e classificar o solo. Então, existem sim, diversos tipos de classificação de solo. A principal é feita em cima da textura, então normalmente o pessoal olha mais a textura do solo, que já vai dar uma pista muito boa de como esse solo vai comportar com a adubação. Mas quando a gente quer uma classificação mais precisa do tipo de solo, da pedogênese, né? Pedogênese é o estudo aí da origem desse solo, né? O processo de formação do solo. Então, você vai precisar analisar horizonte por horizonte para você entender esse solo. O horizonte O, ele vai ser o horizonte da matéria orgânica. Então, o humus, né? Então, esse primeiro horizonte aí, em que vocês podem estar vendo, que vai ser aquela árvore que morreu, aquele capim que morreu, um animal que morreu e está decompondo. É aquela porção bem bruta da matéria orgânica que ainda está no primeiro processo de decomposição. Depois a gente entra no horizonte A, que é um solo superficial. Esse solo que é principalmente explorado por todas as plantas.
e ele já vai ser uma mistura aí da parte mais decomposta da matéria orgânica e também da parte mais intemperizada da rocha matriz, que está ali em cima do solo. Então, é essa mistura que forma o solo superficial. O subsolo ele já vai encontrar quase nenhuma ou pouca matéria orgânica e mais a parte da rocha matriz que vai estar talvez em tamanhos um pouco maiores, que é o horizonte B. Por fim, nós temos o horizonte C, que é a rocha fragmentada, ou seja, é aquela rocha que está com o processo de temperismo ocorrendo ainda. E por fim, a própria rocha matriz, que é o horizonte D. Então, as plantas vão explorar principalmente os horizontes O, A e B. E a adubação ela vai afetar principalmente o horizonte A e também o horizonte B. Aqui uma foto só para vocês entenderem esse perfil do solo. Então, quando vamos estudar um solo, a gente tem que abrir uma trincheira aí desse solo, de cima a baixo, para poder estudar ele. Então, nesse exemplo, nota-se uma pequena só quantidade de matéria orgânica ali acima do solo. Então, é só aquela parte realmente formada unicamente por matéria orgânica. O horizonte A, que vocês veem que é esse solo bem forte no preto, que pelo alto teor de argila, e há uma presença de raízes, um pouco de matéria orgânica. O horizonte B, que já tem pouco essa argila mais intemperizada, né, do tipo 1 para 1, e já tem outros, né, silt, argila ali, que já mostra uma constituição textural um pouco maior. E aí já o horizonte C. Então aqui nesse exemplo a gente tem os três horizontes, né? Esse aqui a gente já vê que o horizonte C é um horizonte bem grande e já bem próximo da rocha matriz mesmo. E existem solos que podem ter ausência do horizonte B. Existem solos que podem ter uma formação de óxidos de ferro e existe um horizonte E ali entre o A e o B. Existem solos que vão variar, então, dentro dessa sua composição e da rocha de origem. E esses fatores vão ser muito importantes na hora da classificação do tipo de solo. Mas para nós que vamos estudar principalmente o solo para entender como vamos adubar a planta, é essencial entender alguns atributos do solo só, que são também utilizados para classificação, mas não todos, porque é uma quantidade muito grande para vocês verem dentro dessa disciplina. Dentro dos atributos diagnósticos, o primeiro que eu vou falar é sobre o material orgânico, que vai ser constituído por todos aqueles materiais orgânicos de resíduos vegetais em diferentes estágios de composição. Então, vão ter materiais mais decompostos, materiais menos decompostos, excluindo-se as raízes vivas, porque elas não fazem parte desse material orgânico, mas incluindo qualquer fragmento de carvão finamente dividido e biomassa presente no solo, que é resultado de processos naturais. Por quê? Carvão ele é um material orgânico. Então, tudo que for orgânico no solo está dentro dessa classificação do que é o material orgânico. Então, tudo que tem carbono na sua composição é orgânico. Então, resíduo de cascas, serrapilheira, que é esse conjunto de folhas e cascas em diferentes estágios de composição, que é muito comum nos solos da Amazônia. A gente tem um grande perfil de serrapilheira. E o segundo atributo do solo vai ser o material mineral, que é aquele formado pelos compostos inorgânicos, que são seus vários estágios de intemperismo. Então, o material mineral vai ser os materiais que vieram de origem da rocha mãe. E os materiais que são areia, silt, argila, feldspato, quartzo, mica, entre vários outros. Então, dependendo da rocha que deu origem, você vai ter um determinado tipo de
de fragmento não orgânico, né, de um composto material mineral, e também pela sua dimensão. Então, tanto pela qualidade química quanto pelo tamanho vai ser classificado esse material mineral. E essa parte do solo é muito importante para a gente entender a dinâmica do solo. A dinâmica que eu digo, como é que esse solo vai se comportar quando eu inserir uma planta ali, uma produção, né, de uma cultura em cima dele e também em cima dos nossos fertilizantes, né? Qual fertilizante que eu devo usar, como que eu devo usar, como que esse solo vai reagir. Esse solo tem de uma maior lixiviação? O que é lixiviação? É quando, por uma chuva, né, irrigação, a água tender a levar componentes desse solo, que seriam os nutrientes, os cátions. Então, se um solo tem essa tendência de uma alta lixiviação, provavelmente você não parcelar sua adubação, você vai perder muito dela pela água da chuva, pela água da irrigação. E não só isso, o solo também ele se comporta de maneiras diferentes. Tem solos que têm mais fome, que a gente fala por fósforo, porque a dinâmica no solo do fósforo ela é bem complexa. E esse fósforo é um elemento essencial para a planta. Então, tem solos que vão responder melhor a determinados tipos de adubos, outros solos a outros tipos de adubo. E o fósforo ele é um elemento que ele praticamente não móvel no solo, né? Ele fica bem fixado ali, mas ele fica tão fixado que às vezes a planta não consegue retirar esse fósforo. E a gente tem que criar métodos de manejo para possibilitar então que as plantas tenham o melhor acesso a todos os nutrientes. Então, vai ser desse conjunto material orgânico, material mineral, que a planta vai tirar seus nutrientes. E eu vou entrar em mais detalhes, mas basicamente a planta precisa de uma determinada quantidade fixa, né, de macro e micronutrientes para ela cumprir seu ciclo. E também alguns nutrientes que são considerados essenciais. Dentre os macronutrientes, que são os principais, nós temos nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, o cálcio e magnésio, muitas vezes fornecido no calcário, né, pelo processo de calagem, mas também há adubos quando há falta desses nutrientes no solo, e o enxofre, que pode ser ali fornecido indiretamente, mas também existem algumas formulações para esse macronutriente e outros micronutrientes que eu também vou entrar em detalhe depois na parte de adubação. Mas pense, a planta precisa de vários cátions, ânions que estão ali esparramados nessa dinâmica do solo ali, estão dissolvidos na água, estão ligados com ligações seja pontes de hidrogênio, sejam ligações mais fracas com pedregulho, com areia, com argila. Eles estão nesse processo de outros organismos utilizando, o solo fixando, segurando esse nutriente. Então, é uma dinâmica muito complexa que a gente tem que separar cada nutriente, entender melhor como que vai funcionar essa dinâmica, para então ter a melhor estratégia no manejo da adubação. Como eu falei, as partículas elas são divididas principalmente em relação ao seu tamanho. Quando elas têm um tamanho maior que 2 milímetros, elas são consideradas como pedregulho. Se vocês pegarem uma régua e olharem em 2 milímetros, vocês vão ver o quanto que é pequeno aqui, é bem, bem pequeno, constitui 20% de 1 centímetro. Então, é uma coisinha bem pequenininha, já é considerado pedregulho. De 0 a 6 a 2 milímetros, areia grossa, que é aquela areia mais grossa, a gente consegue sentir, né, as partículas ali. De 0,2 a 0,3 milímetros, areia média. De 0,06 a 0,2 milímetros, areia fina. De 0,002 a 0,06 milímetros é o silt. E inferior a 0,002 milímetros, a argila. Então,
O silt, a argila, a gente já não consegue nem ver a olho nu, né? Cada molécula ali, cada partícula. A gente consegue ver o aglomerado, mas cada uma ali sozinha a gente já não consegue ver a olho nu. Ah, professor, e como que nós notamos esses tamanhos de partículas no solo? A gente divide, né, pela amostragem ali o solo nas áreas que a gente vai analisar, normalmente de 0 a 20, de 20 a 40, que é a área de solo que a gente normalmente avalia, a superfície, e vai fazendo testes de peneiras com malhas cada vez menores. Então, a gente joga uma amostra de solo, faz a peneiragem, e cada peneira vai ter uma quantidade ali de cada tipo de fração. E depois a gente classifica, por exemplo, esse solo teve, se eu joguei 100 gramas, um exemplo, se 20 gramas, se 40 gramas ficou retida na peneira mais fina, ali embaixo, que é a peneira que tem uma malha que não passa em materiais muito pequenos, que então esse solo tem essa porcentagem de argila. Então, se eu jogar 100 gramas do solo e 20 gramas ficou retido na peneira de 0,02 a 0,06 milímetros, é considerado esse material silt, e por aí vai. Com o tamanho das partículas dessa amostra do solo, nós conseguimos classificar o solo pelo triângulo, por esse triângulo. Esse triângulo de classificação, nós conseguimos obter até 13 diferentes tipos de solo. Porque o que acontece? Vocês não vão conseguir encontrar um solo que ele é 100% arenoso, que ele é 100% argiloso ou que ele é 100% siltoso. O solo vai ser composto por diferentes porcentagens dessas três frações. Essas três frações são as frações principais do solo, porque é elas que vão determinar, como eu falei, principalmente o comportamento dos íons no solo. Porque partículas muito grandes, pensa aí, né, nesse caso um pedregulho, ele tem uma superfície específica muito pequena. Então, ele não consegue capturar muitos íons, chamar muitos íons, porque a superfície dele é pequena. Então, quando cada vez mais nós aumentamos né, a classificação, diminuímos no caso, né? Quanto mais fino for o material, quanto menor o tamanho da partícula, maior é a superfície específica de contato. Se ele tem uma maior superfície específica de contato, ele vai ter uma relação mais forte e direta com os íons do solo, que são íons bem pequenininhos, eles vão reagir com mais partes do solo, certo? E também é importante frisar aqui, relembrar que quanto mais intemperizado um solo, maior vai ser a porcentagem dele da fração mais fina, que seria a argila. Voltando aqui ao triângulo da classificação, nós então fazemos uma pesagem de uma amostra e classificamos ela em cima da porcentagem que encontramos nessa classificação. Por exemplo, se um solo tem uma porcentagem de 40% de areia, 20% de argila e 40% de silt, ele é considerado de textura média, porque nenhuma textura ali se predomina. Então, ele é um solo de textura média. Se um solo ele tem, em média, 10% de silt, 70% de argila e 20% de areia, ele já é considerado muito argiloso, porque ele tem uma grande porcentagem de argila. Então, para utilizar esse triângulo, alertem-se apenas a forma que vocês vão inserir cada variável ali em cada eixo do triângulo e ligar ali. Então, a argila é sempre reto, o silt é uma diagonal descendo e a areia é uma diagonal subindo. Outro ponto importante do atributo diagnóstico de um solo é a sua saturação por bases, que refere-se à proporção de cátions
básicos trocáveis em relação à capacidade de troca determinada pH7, que é a CTC a pH7. Então, a saturação de base nada mais vai ser do que a soma de todas as bases cátions desse solo, que seria o cálcio, Ca2+, o potássio, que é K+, o magnésio, que é Mg2+, e também o sódio, que normalmente nas análises químicas de solo também é presente, que é Na+. Ah, Fábio, e os outros cátions? Os outros cátions também entram nessa dinâmica, mas como são cátions de difícil determinação, né, por exemplo, o magnésio é um cátion que tem uma quantidade muito ínfima comparado a esses outros cátions no solo, a planta precisa bem menos. E aí, por que o nitrogênio não é colocado nessa conta, um N+? Porque ele não é ainda possibilitado de ser realizado um cálculo na análise química do solo que te dê a garantia ali da informação de quanto de N tem num solo. Então, a dinâmica da porcentagem de N a gente faz de outra forma. E então, a soma de bases vão ser todos esses cátions que estão ligados nesse solo, né, que seria o cálcio, magnésio, potássio, sódio, principalmente. E quanto maior a soma de bases, mais rico é um solo, porque são bases que a planta vai precisar, são bases que a planta são boas para a planta. Então, quanto mais tiver, melhor vai ser. E tem uma classificação no solo que se um solo ele tiver mais que 50%, né, a soma de bases maior que 50%, ele é chamado de eutrófico. Se ele tiver menos que 50%, distrófico. Então, solos distróficos não são solos férteis, não são solos que têm uma fertilidade construída muito boa, mas nós podemos entrar com o manejo da fertilidade do solo e melhorar esse solo. Outro ponto importante é a atividade da fração argila, que refere-se à capacidade de troca de cátions, que nada mais é que a CTC. CTC é um termo muito comum dentro de uma análise de solo, que é essa capacidade de troca de cátions, que vai ser a soma de bases, né, que é esses elementos benéficos, mais o alumínio. E por que eu pus o alumínio em vermelho? O alumínio não é um elemento benéfico. O alumínio, ele é um elemento que é tóxico para as plantas, é tóxico para os seres vivos. Então, ele não é um elemento considerado atrativo, né? Então, solos muito intemperizados, como os latossolos, eles possuem alto teor de alumínio. Então, esse alumínio precisa ser corrigido, esse alumínio às vezes precisa ser feito uma gessagem, que é a adição de gesso, né? Que é um componente agrícola aí muito utilizado, para que você retire o alumínio, esse alumínio precipite desse ambiente, vire um composto precipitado, e aí você tenha mais espaço para que os íons cálcio, magnésio, potássio ocupem e não sejam lixiviados. Se vocês pensarem o solo como se fosse uma sala de aula cheia de cadeiras, isso é a partícula ali da argila, vamos supor. Ela tem que todas aquelas cadeiras para serem preenchidas. E cada elemento vai ocupando algumas cadeiras. O cálcio é Ca2+, então ele vai ocupar 2 cadeiras. O magnésio é 2+, ele ocupa 2 cadeiras. Então ele tem mais força, ele ocupa 2 cadeiras. O alumínio é o pior de todos, ele tem 3 cadeiras, ele vai ocupar 3 cadeiras. Quando eu tiro o alumínio da jogada, quando eu faço uma gessagem, quando eu melhoro esse solo, o que vai acontecer? Vai ter mais cadeira para outras pessoas sentarem, para os outros íons sentarem. E aí o cálcio, o magnésio, o potássio vão conseguir sentar, ter essa ligação aí com a superfície das estruturas do solo, né, principalmente da argila, tem a maior superfície de contato, como eu falei, e com isso não ser lixiviado, ele ficar ali disponível para a planta, certo? Então,
Para vocês entenderem melhor a questão da CTC, nós temos as raízes. Essas raízes, elas vão entrar em contato ali com as partículas do solo, nesse exemplo aqui é a argila, e da argila, toda a superfície dela, vocês vão encontrar diversos cátions, porque a argila, boa parte dela é negativa, então ela vai puxar os cátions, que são positivos. Então, Ca2+, K+, Mg2+, e a planta, em contato com essas partículas, consegue absorver essa partícula, certo? Se o pH diminui, a CTC diminui. Ou seja, por quê? Se eu tenho um pH baixo, quer dizer que eu tenho uma alta concentração de íons de hidrogênio ali espalhados. E o que é hidrogênio? H+. H+ é um cátion. Então, o hidrogênio também vai querer sentar nas cadeiras. Então, quanto mais hidrogênio livre eu tiver, eu vou querer sentar ele vai ocupar as cadeiras. Ele vai ter mais força para ocupar essas cadeiras e os outros cátions benéficos vão embora, porque o H+ ele não é um cátion benéfico, a planta não precisa dele. E ele também tem uma dinâmica muito importante, o H+ e o OH- no solo, porque ele vai determinar o pH e pelo pH vai se haver mais disponibilidade de nutriente, menos disponibilidade de outro nutriente. Se o pH aumentar, a CTC aumenta por causa disso. Você tem menos íons de H+, mais cadeiras para serem ocupadas por cátions benéficos para a planta, e com isso a CTC aumenta. Eu falei de pH e é importante lembrar que pH ele também altera o comportamento da planta. Existem plantas que não conseguem se adaptar às amplas faixas de pH. O pH ideal para cultivo das maioria das espécies agrícolas é entre 6 e 7. Então, estando dentro desse pH, a maioria das plantas não vão ter problema com um pH muito baixo, um pH muito alto. E no caso, por exemplo, de olerícolas, a abóbora, por exemplo, tem um pH de 5,5 até 7, que é um pH, uma amplitude um pouquinho maior, e outras têm, por exemplo, a cebola só de 6 e 7, que é uma faixa um pouco menor. Então, é um dos cuidados que se é feito também com o pH do solo, que é resolvido com a calagem, e também nós vamos ver em aulas futuras, não se preocupem. Como eu falei, só para finalizar essa parte do pH, entre essa faixa de 6 e 7 é onde a maioria dos nutrientes benéficos, né, dos cátions, ânions, benéficos vão estar disponíveis para a planta. Por isso que essa faixa é escolhida, certo? Como eu comentei que isso precisa ficar bem claro para vocês. Quando um solo ele não tem uma capacidade de troca catiônica, uma CTC alta, o que vai acontecer? Os ânions e os cátions benéficos para a planta não conseguem ficar presos, não conseguem sentar. Então, quando vem uma chuva, vem algum fator, eles são levados embora. E quando eles conseguem ficar conectados no solo, né, sentados nas cadeiras do solo, quando a água passa, são poucos que são lixiviados, que é exemplo da foto. Se vocês olharem a primeira foto, é um solo com baixa CTC. Então, todo nutriente que você jogar não adianta. Na hora que você jogar água, você irrigar ou chover, esses nutrientes vão ser todos lixiviados e vão lá para os lençóis freáticos. E a planta não vai nem utilizar. Já no segundo exemplo, nós vemos um solo com uma alta CTC. Então, poucos dos nutrientes vão ser lixiviados, carregados. É claro, sempre vai ter uma porção que vai ser lixiviada, isso é normal. Outra questão interessante é ver o caráter lumínico do solo, que também vai determinar a sua classificação, e que é a saturação de alumínio. Quanto maior a saturação de alumínio, pior é. Né? Como eu falei, o alumínio ele é tóxico para a planta, ele é tóxico para os micro-organismos. Então, o que acontece? Um solo, vocês podem ver até na foto, com uma saturação de alumínio de 80%,
Olha como que ficou as raízes de um que teve uma saturação de alumínio de 0%. Ele não consegue crescer, a planta não consegue, ela simplesmente, as raízes evitam e as que conseguem crescer, existe um efeito de toxicidade do alumínio nessa raiz e ela não consegue desenvolver, a planta não desenvolve. Então, duas coisas dentro dos atributos do solo que vocês têm que prestar atenção é o pH, que ele tem que estar dentro da faixa entre 6 e 7. Se ele estiver dentro da faixa de 6 e 7, provavelmente a CTC já vai estar num valor adequado também, um valor mais alto. E nós temos que ver a saturação de alumínio para saber se parte da CTC é de alumínio, né, certo? E se for muito boa parte formada por alumínio, nós temos que corrigir esse alumínio também. Então tenha isso em mente. A primeira coisa num solo a gente tem que corrigir é pH e alumínio, para que então esteja um ambiente propício para uma planta. Em relação à classificação dos tipos de solo, existem diversas, e a que é adotada aqui no Brasil é o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, que esse sistema é taxonômico oficial. Essa é a capa do livro, eu vou deixar disponível o PDF desse livro para vocês, de acesso livre. Eu quero que vocês deem uma olhada, consultem, porque é um livro muito longo, então para quem tiver mais interesse em entender como se classifica um solo, como que você vai parar num perfil, fazer aquele perfil do solo, analisar e classificar dentro dos vários graus possíveis, olhem esse livro. Ele tem também uma introdução bem interessante para vocês também darem uma lida para entender um pouco melhor alguns atributos do solo. E dê uma folheada para vocês entenderem bem essa parte de classificação do solo. Aqui estão as principais classes. A mais conhecida, acredito que vocês já ouviram falar no nome, é o latossolo, que é um solo que aqui, como ele classificou, né, com nativo de solos muito intemperizados com esse horizonte B latossólico. Então existe uma classificação, quando a gente olhar naquele horizonte B, nós vamos falar assim, ó, por esse motivo ele é B latossólico. Então a presença desse B latossólico faz com que esse solo seja chamado de latossolo, que nada mais é que esses solos mais intemperizados, comuns aqui na região do Cerrado e outras regiões do Brasil, solos muito intemperizados, uma argila muito intemperizada, do tipo 1 para 1, com sérios problemas de acidez de alumínio, por isso que você vê pH baixo também do solo, você vê que as plantas do cerrado são características de serem tortas, né, aquela história, porque elas têm essa tolerância, são plantas específicas, tolerantes a alta presença de alumínio e pH baixo. Existem outros solos, como os neossolos, que são solos mais novos, por exemplo. O nitossolo, que é a presença do horizonte benítico, por exemplo, os solos daquela famosa terra roxa, né? Que é a terra bem avermelhada, né? Principalmente no oeste paulista e norte do Paraná. Então, o nosso país, ele possui uma diversidade muito grande de solos, e cada solo vai ter um comportamento em ter uma maior CTC, em reagir melhor ou pior a um tipo de adubação, a necessidade dessa adubação. Então é importante entender o tipo e classificação do solo, principalmente para vocês aí que vão ser produtores de olerícolas, para saber a forma de manejo. Então, entenda qual é o seu tipo de solo, para vocês terem uma avaliação melhor de como vocês vão agir dentro do manejo da fertilidade do solo. Então, para essa aula de tipos de solo foi isso. Dê uma olhada, como eu falei, no PDF que eu vou deixar disponível e nas atividades no Moodle. Até mais!